capítulo 14, versículo 25, você pode acompanhar aí, que diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro dos que vêm contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa parábola, ela começa falando aqui no versículo 25, que havia uma grande multidão, ia com ele, e voltando-se, ele disse para a multidão: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Veja que desafio que Jesus, ele fez aqui, porque a multidão estava seguindo ele, mas aí nesse momento ele para dizer o preço. É de graça, não é? Não é assim que a Bíblia diz, que a salvação é de graça, mas aqui Jesus apresenta um preço, e o preço é de graça porque ninguém paga para ser salvo, a salvação é pela fé, e só paga preço quem tem essa moeda chamada fé, amém? Essa moeda chamada fé é onde tudo funciona no reino de Deus. Você pode ter dinheiro, pode ter um monte de coisa, mas não funciona se não tiver fé. E você pode não ter dinheiro, não ter nada, mas se você tem fé, daqui a um pouco você tem tudo, por causa da moeda do reino. Diga, moeda do reino é a fé. É assim que nós temos que olhar para a fé. Muita gente, ele endemoniza o dinheiro, mas a Bíblia diz que a nossa riqueza, ela provém do quê? Da fé, do reino de Deus. E aqui a Bíblia fala que Jesus começa a dizer que existe um preço, e ele diz assim: se alguém vier a mim, não aborrecer seu pai e sua mãe, mas não é aborrecer porque a pessoa é aquela pessoa aborrecível mesmo, que gosta de aborrecer os outros, é aborrecer no sentido de você se converter a Jesus, e amar a Jesus, que o teu pai te proíbe, tua mãe te proíbe, todo mundo se levanta contra ti, para você não ir mais para Jesus, não ir mais para a igreja. Aí está a lista dessas pessoas. Quais são elas? Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Então, muitas vezes ter que deixar tudo para trás. Diga comigo, deixar tudo para trás. É aí que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz. Você vai viver o novo. É uma grande aventura, mas tem um preço. E nesse preço muitas pessoas se converteram. Hoje não tem acontecido mais isso, mas num outro tempo que o ser humano era mais duro que hoje, embora ele tenha uma dureza diferente hoje, mas tinha gente que deserdava às vezes um familiar quando se convertia.
Alguém que era rico, e aí o filho se convertia e queria ir só para a igreja, e aí o pai dizia: se tu continuar indo nisso aí, tu não é mais meu filho, tu pode ir embora dessa casa, não te considero mais como filho, não te considero mais como filha, e suma, desapareça, vai embora. E muitas pessoas se converteram, pegaram a sua trouxinha e foram colocados para fora de casa, mas eles seguiram Jesus. As pessoas do mundo não conseguem entender como sair de casa, deixar tudo para seguir uma coisa que eles não enxergam, eles não vejam. Eles é que não vejam. Nós temos a convicção do chamado de Jesus, amém? Então quando Ele nos chama, muitas vezes nós vamos pagar um preço. Ele não nos obriga a deixar as pessoas, mas se as pessoas não nos querem, se as pessoas, nesse caso, nós tiver que fazer escolha e as pessoas disserem não, é nós ou Jesus, o que a gente diz? A gente pode dizer é vocês, ou pode dizer é Jesus. A gente tem escolha, sim ou não? Ele não nos obriga. Só que quando a gente conhece Jesus, irmão, eu duvido alguém mais ter o primeiro lugar no nosso coração. Ninguém mais tem o primeiro lugar no nosso coração, só Jesus. E aí você pode dizer assim: siga meus bons, amém, que nem o Chapolin. Siga meus bons, por quê? Porque você dirige, amém, você vai na frente, você é o cabeça, né? Então, por quê? Porque agora você assumiu o teu chamado, você assumiu que Jesus te escolheu, e tem um preço nisso, e esse é o preço. E parece fácil lendo, mas se tiver que viver isso aqui, não é fácil. Quantas pessoas que não conseguiram negar os seus sentimentos? Eu não posso viver sem ele. Eu não posso viver sem ela. Deus, não vai dar não. Não vai dar não, vou ter que abandonar Jesus, né? Mas eu conheci pessoas que até apanhavam do marido quando chegava em casa, mas nunca deixou de vir na igreja. O que aconteceu? O marido morreu, casou com outro e está feliz da vida, amém? Por que isso? Porque, irmãos, ninguém pode pedir um adorador, mas existe um preço, e essa pessoa que vence essas coisas, ela tem testemunhos, ela tem o nome dela escrito no livro da vida. Ninguém tira ela de lá, diga glória a Deus. Ninguém tira ela do propósito de Deus, ninguém tira. Porque Deus é mais na vida dela, Deus é o melhor na vida dela. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor. É uma escolha às vezes das pessoas, mas a pessoa ser fiel é a coisa mais importante a ter. Às vezes muitas pessoas mandam a pessoa desistir, a pessoa não insistir, mas a Bíblia manda. A Bíblia diz aqui, aquele que não aborrecer ou deixar ir em frente. A pessoa pode estar casada com um incrédulo, se ela se converteu. Pode ser casada com uma pessoa incrédula, porque dificilmente os dois se converter juntos, às vezes acontece. Pode ser casado com um incrédulo. E a pessoa que é crente pode viver bem com Deus, com Jesus, e às vezes a pessoa do lado, ou que está dormindo junto com ela, não quer se converter, entendeu? Não quer nada. Aí o que acontece? A Bíblia diz que não é para deixar essa pessoa, se essa pessoa for fiel a ela, amém? Não é para deixar essa pessoa se ela for fiel a ela, e se essa pessoa não quiser se apartar dela. Se o incrédulo não quiser se apartar do crente, não é para o crente se apartar do incrédulo, está lá na Bíblia, está nas cartas de Paulo. Ele tem que viver com aquela pessoa. Apenas se aquela pessoa quiser se apartar, aí a Bíblia diz: aparte-se então, amém? Se o incrédulo quiser, aí você deixa para trás e vai para frente. Irmãos, a regra é clara. Eu gosto de Jesus porque a regra é clara, amém? Ele não gosta de enleio, ele não gosta de maracutaia, ele não gosta de, sabe, que a gente fica com os pés amarrados. Eu agora não posso sair daqui, eu estou preso a isso. Você não está preso a coisa nenhuma, você só está preso a Jesus se você crê nele, amém? Só ele. As outras pessoas que estão com você, você consentiu, você fez aliança, enfim, agora tem regras para você com essa pessoa também, mas quem quebrar, deixa o outro livre,
para seguir Jesus. É isso que diz a Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Viu como Deus é bom? Deus nunca obriga. Deus nunca obriga a gente a fazer isso, fazer aquilo que a gente não quer fazer. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Qual é o preço da cruz? Jesus carregou uma cruz. A cruz mais pesada quem carregou foi Jesus. Porque ele carregou a minha. Ele carregou os meus pecados. A cruz que nós temos que carregar hoje é honrá-lo. Amém, irmãos? É honrá-lo. É honrá-lo. É onde a gente cultiva a nossa comunhão com ele, sendo ele a pessoa mais importante do universo na nossa vida. Amém? Pessoalmente na vida de cada pessoa, ele tem que ser a pessoa mais importante, porque quando você morrer, não vai dar para levar outros juntos, né? A menos que morra num acidente, todo mundo junto. E às vezes ainda se separa no mundo espiritual, um vai para o inferno, outro vai para o céu. Mas quando você fecha os olhos aqui e morrer, você tem que estar de bem com esse Salvador, porque é ele que vai se levantar do trono para te receber. Se você for o discípulo dele, se você pagou o preço por ele, por amor dele, amém? Você honrou ele, você realmente creu nele com toda a sua alma, com toda a sua força. A Bíblia diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, então duas coisas, leva a cruz e vai após ele. E como é que era Jesus levando a cruz? Vinha após mim porque ele vai na frente com a cruz mais pesada. Aí nós temos que levar a nossa cruz também, né? Nossa cruz tem que ser carregada. Às vezes a pessoa pensa, mas a minha cruz é a cruz mais pesada do mundo. Dá para trocar por outra cruz? Ô cruz, tem gente que reclama. Mas na verdade, se você seguir a Jesus de perto, você vai ver que ele carregou a cruz mais pesada. A sua cruz agora é mais leve. Porque ele deixou claro aqui o que você tem que fazer. Você só tem que segui-lo. Amém? Tomar a cruz e segui-lo. Mas e aí se alguém não quiser que eu siga? E se alguém quer me impedir que eu siga? E se alguém não quiser seguir comigo? Ninguém pode forçar você. Ninguém pode forçar você a seguir Jesus. Nem Jesus faz isso. Amém? E ninguém pode impedir você de seguir Jesus. Você que decide seguir Jesus ou não. Mas ele está voltando, ele voltará. E se ele não voltar, tenho certeza que tu vai encontrar com ele daqui a um pouco, né? Não sei quanto tempo, mas vai. E aí? Então, cada dia que passa, a gente diz, obrigado, mais um dia. Não, obrigado, Senhor, menos um dia. Sim ou não? Menos um dia, porque agora você tem menos um. Já está mais perto. Se faltava 300 dias para você se encontrar, falta 299. Se faltava 100, só falta 99. Se faltava 30, só falta 29. Se faltava 2, só falta 1, irmão. Pode ser amanhã. A gente não sabe. A verdade essa é que a gente vive tão despreocupado como que a gente fosse eterno. É que a gente foi criado para ser eterno e é por isso que a gente vive despreocupado assim. E não deve viver preocupado. Mas a gente tem que viver seguindo Jesus. Por quê? Porque ele é o autor da vida. Ele é o dono da vida, ele que nos ofertou a vida na eternidade. Amém? O que prova que a gente tem fé para essa salvação? Carregar a cruz. Deixar para trás quem quiser ficar. E avançar para frente com quem quiser ir. Não aceitar julgamento do mundo. O teu julgamento é do teu Deus. Amém? É ele que te julga. Não importa o que as pessoas dizem. Eu acredito que todos nós, alguém algum dia já nos julgou, sim ou não? Alguém já apontou para você como crente, mas você é crente, e você não pode, você não pode, você não pode. Dá vontade de dizer, cala essa boca, o que tu sabe de crente? O que tu sabe do que pode e o que não pode? O que não pode e o que pode não é para crente, o que não pode e o que pode é para religioso. Amém, irmãos? Crente pode todas as coisas. Em quem? Naquele que ele tomou a cruz e segue de perto, em Jesus. Então as pessoas acham, quando elas julgam desse jeito,
que é por causa da sua bondade que você vai para o céu, que é por causa que você nunca erra que você vai para o céu. Elas julgam você, e ainda se julgam melhor do que você, e aí que elas se enganam redondamente. Por quê? Porque você é salvo pela fé, e essa fé é quando você paga o preço de deixar para trás o que tem que deixar, de abandonar o que tem que abandonar, para você seguir de perto o Senhor Jesus, ser digno, andar com hoje eu falei ainda de manhã, aqui que eu fiz um vídeo de manhã, andar de modo digno da vossa vocação, da vocação que foste chamado. A gente tem que andar de maneira digna, cabeça erguida, amém? Cabeça erguida, porque não importa se existe problema, se existe uma dor, se existe alguma coisa, você é mais que vencedor. Está escrito, Satanás, tem que dizer para o diabo, está escrito, eu estou seguindo o que diz aqui. A única regra que eu tenho é a palavra de Deus, amém, irmão? Essa é a regra de vida, e o Espírito Santo que me direciona e me dá sabedoria, habilidade, para você não viver, será que dá para fazer? Será que não dá para fazer? Pode, mas não pode? Não, você tem o Espírito Santo, você sabe, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo traz alguma coisa de bom para nós, e aqui Jesus mostra claramente que tem que ser digno dele, para entrar no céu.